Vamos lá, ilustres, olha aí. 5.21. Em alguns dos casos descritos no item 5.20, a informação mais útil pode ser a mensuração que se baseia na estimativa altamente incerta, acompanhada pela descrição da estimativa e a explicação das incertezas que a afetam. Tudo bem, pessoal, haver uma incerteza alta. Explique, dê satisfação. Maravilha, beleza? Olha aí. É mais provável que isso aconteça se essa mensuração for a mais relevante do ativo ou passivo. Em outros casos, se essa informação não fornece uma representação suficientemente fidedigna do ativo ou passivo e de quaisquer receitas, despesas ou mutações do patrimônio líquido resultantes, as informações mais úteis podem ser uma mensuração diferente, que é ligeiramente menos relevante, mas está sujeita a menor incerteza na mensuração. Olha aí, ó. Às vezes, olha, a informação mais relevante é cercada de muita incerteza. Se tudo bem, ó, se essa alta incerteza não feria a representação fidedigna, eu embarco aqui. Mas às vezes é tão alto que não representa fidedignamente. Opa! Vai para uma menos relevante, mas que represente fidedignamente. Joia? Busca a duplinha, tá? Olha aqui. 5.22. Em circunstâncias limitadas, todas as mensurações relevantes de ativo ou passivo que estão disponíveis ou podem ser obtidas podem estar sujeitas a essa alta incerteza na mensuração de que ninguém forneceria informações úteis sobre o ativo ou passivo e quaisquer receitas, despesas ou mutações do patrimônio líquido resultantes. Mesmo se a mensuração estivesse acompanhada de uma descrição das estimativas feitas ao realizá-la e uma explicação das incertezas que afetam essas estimativas. Nessas circunstâncias, o ativo ou passivo não deve ser reconhecido, tá? Então, assim, ó, meu filho, se toda mensuração, tá, que eu faço não leva a informação útil, não reconhece. Seja o ativo, vou mensurar, mas não é relevante, ou não representa fidedignamente. Grande abraço, vou reconhecer, né, ó, deixa pra lá, não reconhece, tá? Seja o ativo ou passivo reconhecido ou não, a representação fidedigna do ativo ou passivo pode precisar incluir informações explicativas sobre as incertezas associadas à existência ou mensuração do ativo ou passivo, tá? Ou ao seu resultado, valor ou época de qualquer entrada ou saída de benefícios econômicos que resultarão deles. Dê satisfação. Explique. Maravilha? Outros fatores. A representação fidedigna de ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas ou despesas reconhecidas envolve não somente o reconhecimento desse item, mas também sua mensuração, bem como a apresentação e a divulgação das informações sobre ele. Tá? O reconhecimento passa pela mensuração, ok? Assim, ao avaliar se o reconhecimento de ativo ou passivo pode fornecer representação fidedigna do ativo ou passivo, é necessário considerar não apenas sua descrição e mensuração no balanço patrimonial, mas também, olha aí, a representação das receitas, despesas e mutações do patrimônio líquido resultantes. Está tudo interligado? Não é verdade? Fique esperto em relação a isso. Por exemplo, se a entidade adquire um ativo em troca de contraprestação, não reconhecer o ativo resultaria em reconhecer despesas e reduziria o lucro e o patrimônio líquido da entidade. Em alguns casos, por exemplo, se a entidade não consome o ativo imediatamente, esse resultado poderia fornecer uma representação enganosa de que a posição financeira da entidade deteriorou-se. Então, é muita coisa interligada, né, pessoal? Vamos ter em mente, aquele está dando umas explicações mais rebuscadas da digrafia contábil, origens e aplicações. Tá bom? Então, sempre uma coisa
Nunca algo repercute sozinho. Isso a gente tá lá na aula 1. Por favor, é porque eu já esqueci. Não esqueça, não. Tá? Esqueci, mas não esqueça. Ora mais. Se os respectivos ativos e passivos são reconhecidos. Beleza. Olha aqui. É necessário considerar não apenas sua descrição e mensuração do balanço patrimonial, mas também, sabe estudar, se os respectivos ativos e passivos são reconhecidos. Se não forem reconhecidos, o reconhecimento pode criar inconsistência de reconhecimento, o chamado descasamento contábil. Isso pode não fornecer representação fidedigna ou compreensível do efeito geral da transação ou outro evento que resulte no ativo ou passivo, mesmo se informações explicativas forem fornecidas nas notas explicativas. Olha a frescura. Sabe o que ele disse aí nesse item B? Se não for para reconhecer, não reconheça. Só isso. Porque se não for para reconhecer e você reconhecer, pode dar problema. É mesmo, tá? Vamos lá. Ó. A apresentação e divulgação de informações sobre o ativo ou passivo e as receitas, despesas ou mutações do patrimônio líquido resultantes. Beleza? Tem que levar em consideração isso. Tá? A representação completa inclui todas as informações necessárias para que o usuário das demonstrações contábeis compreenda o fenômeno econômico retratado, inclusive todas as descrições e explicações necessárias. Assim, a apresentação e a divulgação de informações relacionadas podem permitir que o valor reconhecido faça parte da representação fidedigna do ativo, passivo, PLC, ou seja, dos elementos, da galera como um todo. Chegamos no desreconhecimento. E aí? Vamos lá. Ó. Desreconhecimento é a retirada de parte ou da totalidade de ativo ou passivo reconhecido do balanço patrimonial da entidade. Estou tirando do balanço. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esse item não atende mais à definição de ativo ou passivo. Para o ativo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade perde o controle da totalidade ou de parte do ativo reconhecido. Meu filho, vendi o estoque, transferi o estoque para outra entidade. Não tenho mais o controle, transferi o controle. Tenho que desreconhecer esse ativo. Não sou tão apegado a esse ativo. Eu gostava tanto daquele estoque, vou ficar aqui, ó. Tem valor sentimental para mim? Não, tem isso não. Você não controla mais. Não era para ter vendido, então. Né? Beleza? Então, olha. Para o passivo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade não possui mais uma obrigação presente. Você paguei. Ora mais. Desreconhece. Dá baixa. Pela totalidade ou parte do passivo reconhecido. É porque aí fala desreconhecimento. Aí o aluno se treme. Né, ó. Dá baixa. Acredita o ativo. Debita o passivo. É fácil, neném, é fácil. Olha aí. 5.27. Os requisitos de contabilização para o desreconhecimento visam a representar fidedignamente tanto, olha aqui, ó, quaisquer ativos e passivos retidos após a transação ou outro evento que levou ao desreconhecimento, tá? Como a mudança nos ativos e passivos da entidade como resultado dessa transação ou outro evento. Maravilha. Os objetivos descritos no item 5.27 normalmente são alcançados desreconhecendo quaisquer ativos ou passivos que expiraram ou foram consumidos. Tem que desreconhecer mesmo. Recebidos, executados ou transferidos. E reconhecendo quaisquer receitas ou despesas resultantes. No restante deste capítulo, o termo componente transferido refere-se a todos esses ativos e passivos. Continuando a reconhecer os ativos ou passivos retidos, denominados componente retido, se houver. Eu vou dar baixa no que eu não tiver mais. No que eu ainda tiver, continua, é isso. Tá? Ah, não é isso não, é isso sim. Pode confiar. Mas aí vai cair o quê? Desse jeito simplificado? Bate-papo de botequim? Você tá falando não, vai cair do jeito que tá fresquinho aqui. Tá? Beleza? Ah, não gosto, professor. Não tem que gostar, tem que saber. Saiba. Maravilha? Olha.
B. Continuando a reconhecer os ativos ou passivos retidos, denominados componente retido, se houver. Esse componente retido torna-se uma unidade de conta separada do componente transferido. Dessa forma, nenhuma receita ou despesa deve ser reconhecida no componente retido como resultado do desreconhecimento do componente transferido. Certo? Salvo se o reconhecimento resulta na mudança nos requisitos de mensuração aplicáveis ao componente retido. E CPC e suas viagens. Aplicando um ou mais dos seguintes procedimentos, se isso for necessário para alcançar um ou ambos objetivos. Olha onde ele vai. Ele vai lá em outro planeta e volta para falar quando é que tem que reconhecer, quando é que tem que dar baixa. Poxa, né? Olha aí. Vamos iniciar a campanha. Marcondinho escrevendo no CPC. Vai ser na jugular. Vamos mandar me internar. Assim que eu soltar o primeiro pronunciamento. Pois bem, apresentar qualquer componente retido separadamente no balanço patrimonial. Tá? Apresentar separadamente na demonstração do resultado, quaisquer receitas ou despesas. Ou fornecer informações explicativas. Olha, em alguns casos a entidade pode parecer transferir o ativo ou passivo, mas esse ativo ou passivo, não obstante, pode permanecer sendo ativo ou passivo da entidade. Você parece que transferiu, mas não transferiu. Por exemplo, olha a loucura, se a entidade aparentemente tiver transferido o ativo, mas mantém a exposição a significativas variações positivas ou negativas no valor dos benefícios econômicos que podem ser produzidos pelo ativo. Ora, na prática ela vai estar controlando esse ativo. Se a entidade tiver transferido o ativo a outra parte que detém o ativo, como um agente da entidade, o transferente ainda controla o ativo. Eu transferi um ativo em consignação para outro. Eu que controlo. Ele vai ali vender por mim, mas o ativo é meu. Cuidado, presta atenção. Nos casos descritos no item 5.29, o desreconhecimento desse ativo ou passivo não é apropriado porque não alcançaria nenhum dos dois objetivos. Ora, se eu ainda controlo, não é para desreconhecer mesmo, não. Ora, de jeito nenhum. Quando a entidade não possui mais o componente transferido, o desreconhecimento do componente transferido representa fidedignamente esse fato. Claro, não tenho mais, transferi o estoque da baixa. Contudo, eita, dá medo, né? Em alguns casos, o desreconhecimento pode não representar fidedignamente quanto a transação ou outro evento mudou o ativo ou passivo da entidade, mesmo quando apoiada por um ou mais dos procedimentos descritos lá atrás. Nesses casos, o desreconhecimento do componente transferido pode implicar que a posição financeira da entidade mudou mais significativamente do que o indicado. Isso pode ocorrer, por exemplo, olha aí, ó, se a entidade tiver transferido o ativo e, ao mesmo tempo, celebrado outra transação que resulta em direito presente ou obrigação presente de readquirir o ativo. Esses direitos presentes ou obrigações presentes podem resultar, por exemplo, de contrato a termo, opção de venda lançada, opção de compra comprada. Meu filho, quando tiver viagem muito grande, é o CPC querendo cobrir a loucura do mercado de ações, mercado financeiro, bolsa de valores. Só confie, leia e releia e se prepare para uma teórica. Maravilha? Diga isso não, professor, eu digo 300 vezes, eu quero que você acerte na prova. Se a entidade tiver mantido a exposição a variações positivas ou negativas, significativas no valor dos benefícios econômicos, que podem ser produzidos por componente transferido, que a entidade não controla mais. Olha aí, ó. Penúltimo item. Se o desreconhecimento não é suficiente para alcançar os dois objetivos descritos no item 5.27, mesmo quando suportada por um ou mais dos procedimentos descritos no item 5.28c, esses dois objetivos podem, às vezes, ser alcançados continuando-se a reconhecer o componente transferido. Isso tem as seguintes consequências. Aí ele vai atrás de cobrir a exceção da exceção. Vamos lá. Que isso é bem abrangente mesmo. Nenhuma receita ou despesa deve ser reconhecida no componente retido ou no componente transferido como resultado da transação ou outro evento.
Os proventos recebidos ou pagos mediante transferência do ativo ou passivo devem ser tratados como empréstimo recebido ou concedido. E a apresentação separada do componente transferido no balanço patrimonial ou fornecimento de informação explicativa é necessária para refletir o fato de que a entidade não possui mais quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do componente transferido. Tá? Não é mais meu, não. Um caso em que as questões sobre desreconhecimento surgem é quando o contrato é modificado de tal forma que reduz ou elimina direitos ou obrigações existentes. Ao decidir como contabilizar modificações de contrato, é necessário considerar que unidade de conta fornece aos usuários das demonstrações contábeis informações mais úteis sobre os ativos e passivos mantidos após a modificação e sobre como a modificação alterou os ativos e passivos da entidade. Então, eu vou atrás do que melhor representa. Se a modificação do contrato, o contrato mudou, afetando direitos, reduzindo ou eliminando direitos ou obrigações. Se a modificação do contrato somente elimina direitos ou obrigações existentes, a discussão dos itens tais é considerada ao decidir se esses direitos ou obrigações devem ser desreconhecidos. Se a modificação do contrato somente acrescenta novos direitos ou obrigações, é necessário decidir se os direitos ou obrigações acrescentados devem ser tratados como ativo ou passivo separado, ou como parte da mesma unidade de conta dos direitos e obrigações existentes. Se a modificação de contrato tanto elimina direitos ou obrigações existentes, como acrescenta novos direitos ou obrigações, pode ser um contrato eliminando direitos e obrigações, deu o tratamento. Pode ser um contrato acrescentando novos direitos e obrigações, deu o tratamento também aqui, o pronunciamento. Se fizer tudo isso, eliminar alguns, acrescentar outros, é necessário considerar tanto o efeito separado como o efeito combinado dessas modificações. Em alguns desses casos, o contrato foi modificado de tal forma que, em essência, a modificação substitui o antigo ativo ou passivo por um novo ativo ou passivo. E a gente sempre segue a essência. Nos casos dessa modificação extensa, a entidade pode precisar desreconhecer o ativo ou passivo original e reconhecer o novo, embarcando na história da essência sobre a forma. É lenha, eu sei. O que é que a gente faz em relação a isso? Redobra a atenção porque a lenha vai aumentar no próximo capítulo. Abraço!